Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Aqui estamos para mais um programa Semente de Vida. E desta feita nós vamos aí continuar meditando um pouco acerca deste tema tão sobressaliente, que é o novo nascimento. O mensageiro desta era, ele nos diz aqui na mensagem Vida Escondida com Cristo, que o verdadeiro cristianismo consiste de uma vida sacrificada, de uma vida escondida com Deus, através de Cristo e selado com o seu precioso Espírito Santo. Ou seja, nascer de novo é nascer do seu precioso Espírito Santo. É quando você verdadeiramente recebe o fôlego de Deus por sobre a sua vida. Ou seja, aquele mesmo Espírito que estava em Cristo é o mesmo Espírito que estará vivificando o seu corpo mortal. Ou seja, o velho saiu e deu lugar para o novo. E eu quero, nesta oportunidade, transmitir a vocês uma experiência muito sobressaliente na vida de Carlos Finney. E ele mesmo nos conta com as suas palavras, na sua autobiografia, e nós podemos ver, através desses relatos, que Deus se manifestou de uma forma tão extraordinária, tão maravilhosamente, através do seu Espírito, por sobre a vida de Carlos Finney, e isto verdadeiramente nos explica o êxito tão destacado que ele teve em sua vida. Agora, nós sabemos que ele foi um advogado e levava a sua vida tranquila, até que um dia ele sentiu a necessidade de ter uma experiência com Deus. E é essa experiência que eu quero vos relatar com as suas palavras, que serão de grande bênção para todos nós. Ele diz assim: foi em um domingo no ano de 1821, ele diz: eu assentei no meu coração resolver o problema sobre a salvação da minha alma e ter paz com Deus. Reconheci as minhas grandes preocupações como advogado e resolvi seguir rigorosamente a determinação de ser salvo. Pela providência de Deus, ele diz, não me achei muito ocupado segunda-feira, nem terça-feira, e consegui passar a maior parte do tempo lendo a Bíblia e orando. Mas, ao encarar a situação resolutamente, achei-me sem coragem para orar, sem tapar o buraco da fechadura. Veja, antes eu deixava a Bíblia aberta na mesa, junto com outros livros, e se entrasse alguém, eu logo colocava um livro sobre a Bíblia e a escondia.
Essa era a situação em que ele estava, sem ter essa preciosa experiência com Deus. Mas ele estava decidido, estava resoluto que ele queria a sua salvação. Então, durante a segunda-feira, a minha convicção, diz ele, aumentava, mas parecia que o coração se endurecia. Não podia chorar e nem orar. Na terça-feira à noite, senti-me muito nervoso. Parecia-me estar perto da morte. Reconhecia que se eu morresse, por certo, eu iria para o inferno, sem essa experiência com Deus. De manhã cedo, eu fui para o gabinete e parecia que alguém me perguntava: você não prometeu dar o seu coração a Deus? E eu, então, estava buscando, de alguma forma, fazer isso, através de obras, das minhas ações, e eu vi claramente que isso não funcionaria e que eu necessitaria da plenitude da propiciação de Cristo. Então me veio a pergunta: aceitá-lo-ás? E repliquei: aceitá-lo-ei. E me esforcei até morrer. Ao invés de ir ao gabinete, eu voltei para entrar na floresta, aonde eu julguei que teria mais liberdade para derramar a minha alma sem que alguém me visse ou mesmo me ouvisse. Porém, o meu orgulho continuava a se manifestar. E eu passei por cima de um alto para que ninguém me visse. Penetrei dentro da mata, cerca de meio quilômetro, onde eu achei um lugar mais escondido. Ao entrar, disse a mim mesmo: entregarei o meu coração a Deus ou não sairei daqui. Mas, ao tentar orar, o coração não queria. E eu pensara que, uma vez sozinho, onde ninguém pudesse me ouvir, eu poderia orar livremente. Porém, ao experimentar fazê-lo, achei-me sem coisa alguma a dizer a Deus. Toda vez que tentava orar, parecia-me ouvir alguém chegando. E, por fim, achei-me num desespero. O coração estava morto para com Deus e não queria orar. Então, reprovei-me a mim mesmo por ter me comprometido em entregar o coração a Deus antes de sair da mata. E comecei a pensar que Deus já tivesse me abandonado. E fui tomado de uma fraqueza demasiada que mal conseguia ficar de joelhos. Mas foi justamente nessa altura que eu pensei novamente que havia alguém se aproximando e eu abri os olhos para ver. E logo foi-me revelado que o orgulho do meu coração era a barreira entre mim e a minha salvação. Fui vencido pela convicção do grande pecado de eu me envergonhar se alguém me encontrasse de joelhos perante Deus. Então, naquele momento, eu bradei em alta voz que não abandonaria aquele lugar, nem que todos os homens da terra e todos os demônios do inferno me cercassem. Então é aí, é exatamente aí
o ponto-chave, né? Quando a gente verdadeiramente se decide a ter esta experiência com Deus. E aí então ele diz, eu gritei, ora, um vil pecador como eu, de joelhos perante o grande e santo Deus, confessando-lhe os pecados, e me envergonhar dele perante o próximo, pecador também, porque me encontro de joelhos para achar paz com o meu Deus. O pecado parecia horrendo, infinito. Fiquei quebrantado até o pó perante o Senhor. Nessa altura, a seguinte passagem me iluminou. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E aí então continuei a orar e a receber promessas e apropriar-me delas, não sei por quanto tempo. Orei até sem saber como, achei-me voltando para a estrada. Lembro que disse-me a mim mesmo, se eu me converter, pregarei o Evangelho. E na estrada, voltando para a aldeia, certifiquei-me daquela preciosa paz e daquela gloriosa calma que havia invadido o meu coração e a minha mente. A calma do meu espírito era indescritível. Fui almoçar, mas não tinha vontade de comer. Fui para o gabinete, mas o meu sócio não havia voltado do almoço e comecei a tocar uma música de um hino no rebecão, como de costume. Porém, ao começar a cantar aquelas palavras sagradas, o coração parecia derreter-se e só podia chorar. E ao entrar e fechar a porta atrás de mim, parecia-me ter encontrado com o Senhor Jesus face a face. Não me encontrou na mente naquela ocasião, nem sequer por um momento, que era apenas uma concepção mental. Ao contrário, parecia que eu o encontrara como encontro qualquer pessoa. E ele não me disse coisa alguma, mas olhou para mim de tal forma que eu fiquei quebrantado. E ali então prostrei aos seus pés. E isto para mim é sempre uma experiência extraordinária, porque parecia-me uma realidade, como se ele mesmo ficasse em pé perante mim e eu me prostrasse aos seus pés. E então, naquela hora, derramei a minha alma. Chorei tão alto, fiz tanta confissão quanto foi possível entre soluços. Parecia que eu podia lavar os seus pés com as minhas lágrimas, contudo, sem sentir que toquei na sua pessoa. Ao virar-me para me sentar, então recebi o poderoso batismo do Espírito Santo, sem esperar, sem mesmo saber que havia tal para mim. O Espírito Santo desceu de tal maneira que parecia encher-me o corpo, a alma. Senti-o como uma onda elétrica que me transpassava repetidamente. De fato, parecia como ondas de amor liquefeito, porque não sei outra maneira de descrevê-lo. Parecia o próprio fôlego de Deus. Oh, que preciosa experiência
meus preciosos amigos, irmãos, ouvintes, parecia o próprio fôlego de Deus. Não existem as palavras para descrever aquele maravilhoso amor que foi derramado no meu coração. Eu chorei de tanto gozo e amor que eu senti, acho melhor dizer, e espremi, chorando em alta voz, as inundações indivisíveis do meu coração. As ondas estavam passando sobre mim, uma após a outra, até eu clamar: morrerei se estas ondas continuarem a passar por sobre mim. Senhor, não suporto mais. Contudo, não estava nem um pouquinho receoso da morte. Nem sei por quanto tempo este batismo continuou a passar por sobre mim e por todo o meu ser. E ao deitar para dormir, Finney adormeceu, mas logo acordou por causa do amor que lhe transpassava o coração. E isto aconteceu repetidas vezes durante a noite. Sobre isto, ele escreveu: quando me acordei de manhã, a luz do sol penetrava no quarto. Faltavam-me as palavras para exprimir os sentimentos ao ver aquela luz do sol. Com toda certeza, ele estava brilhando ainda mais esplendorosamente. No mesmo instante, o batismo daquele dia anterior voltou sobre mim. Ajoelhei-me ao lado da cama e planteei de gozo que eu senti. Passei muito tempo sem poder fazer coisa alguma, senão derramar a minha alma perante Deus. E ele disse: por 8 dias, depois desta experiência que ele havia tido com Deus e que transformou a sua vida, o seu coração, ele diz, o meu coração permanecia tão cheio que não sentia desejo de comer, não sentia desejo de dormir. Parecia-me que tinha um manjar para comer que o mundo não conhecia, com toda certeza não. Não sentia necessidade de me alimentar e nem de dormir. Por fim, cheguei a ver que deveria comer, como de costume, e de dormir quanto fosse possível. Aqui está esta experiência deste homem que teve uma vida, depois dessa experiência com Cristo, tão tremenda, uma vida tão sobrenatural, e as manifestações do Espírito Santo de Deus, através do seu ministério, para converter aquelas almas preciosas que foram convertidas. Se houver tempo, quem sabe, numa próxima oportunidade, vamos relatar algumas dessas experiências maravilhosas que Deus lhe deu através dessa experiência linda, maravilhosa que Deus concedeu a ele e quer conceder a você, a mim, a todos nós, esta mesma experiência, um de uma forma, outro de outra, mas todos através desse precioso batismo com o Espírito Santo. E para nós encerrarmos aqui a nossa programação, veja o que o mensageiro desta era nos recomenda. Seja um cristão honrado. Eu não tenho como ser um cristão a menos que eu tenha Cristo em mim. Cristo em nós. É quando verdadeiramente nos tornamos cristãos. Quando nós nos tornamos cristãos, nós somos apenas forasteiros aqui. O nosso lar é lá em cima. Nós somos filhos e filhas
do Rei e que as nossas vidas possam ser uma vida de reputação, uma vida de honra, que possamos viver aquele tipo de vida que Cristo viveu, para que o mundo possa ver Cristo resplandecendo através de nós. Deus te abençoe, meu precioso irmão, meu amigo, preciosos ouvintes, e que esta maravilhosa graça do Senhor possa encher os nossos corações nesta hora.